Fala pessoal, tudo bem? Professor Muniz. Queremos hoje iniciar uma aula de Direito Constitucional, tema Organização Administrativa do Estado. Hoje eu trouxe aí uma bateria de questões para vocês. Vamos compartilhar essa videoaula, compartilhe esse vídeo do YouTube para nos grupos e as pessoas que estão estudando também para a Autarquia Municipal de Trânsito, tá bom? É um tema importantíssimo. É um tema que eu falo que é muito compartilhado aqui entre os alunos, que é um tema que pouca gente entende. Porém, eu vou trazer aqui as minhas apostas sobre esse tema, tá? Vou trazer aqui minhas apostas sobre esse tema, que eu acho que é um tema que pode derrubar muita gente e você acabar errando uma questão desse assunto, tá? Esperar o pessoal entrar para a gente poder dar início. Boa tarde a todos. Então vamos lá, tá, pessoal? Vou dar início então à nossa aula. O pessoal vai entrando, compartilhar aí nos grupos para a gente poder resolver essas questões, ok? Direito constitucional, organização administrativa do Estado. Então vamos lá, direito constitucional, organização administrativa do Estado, tema que está previsto no edital da Autarquia Municipal de Trânsito, tá? E quem estiver assistindo também para outros concursos, se você verificar que esse seu tema está previsto no seu edital, então fique e assista a aula junto com a gente, tá bom? Compartilhe aí nos grupos da galera que está estudando para MC, uma aula ao vivo, gratuita, no YouTube do professor Muniz. Então vamos participar dessa aula que vai ser importantíssima para a formação e a construção do conhecimento de vocês para realizar uma boa prova. Vamos lá, pessoal. Tema: organização administrativa do Estado. Vamos lá. Antes da gente iniciar a nossa aula, deixa o like no vídeo, compartilha o vídeo, tá bom? Quem quiser adquirir o preparatório da MC Fortaleza, coloca aí a câmera, aponta para o QR Code para você adquirir o curso, tá bom? Tá no valor promocional, R$ 289 à vista, ou até parcelado no cartão de 12 vezes. Vamos aqui, organização administrativa do Estado, e o foco nas questões hoje é nos temas e nas competências municipais, tá bom? Vamos aqui à nossa primeira questão que diz o seguinte: a organização política administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos nos termos desta Constituição. Item correto. Quando a questão pedir qual é a organização política administrativa da RFB, República Federativa do Brasil, ela é formada pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios. Segunda questão diz o seguinte: os territórios federais integram aos estados. Tá certo, pessoal? Não, tá? Os territórios federais, eles vão integrar a quem? Coloca aí no chat. Os territórios federais, eles integram a União, certo? Os territórios federais, eles não integram os estados, eles integram a União. E sua criação, transformação em estado ou reintegração ao estado são regulados por lei ordinária. Não. Essa reintegração, transformar um território em um estado, é regulado por uma lei complementar. Tá? Uma lei complementar. Então, item errado. Vamos prosseguindo aqui.
A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios far-se-ão por lei complementar federal. Errado. Se eu quiser criar um município, incorporar, fundir um município ou desmembrar o município, não é por meio de uma lei complementar federal. A criação se dá por meio de uma lei estadual, dentro de um período determinado por uma lei complementar, não por uma lei estadual. O período, quem determina é uma lei complementar federal, certo? Então, se eu quiser criar um município, primeiro, eu tenho que ter o primeiro requisito. A lei estadual determina a criação. Quem determina o período? Uma lei complementar federal, certo? Então, já fica atento nesse ponto. Mas, para que a gente crie um município, eu preciso mais de quê? Primeiro, você vai fazer uma consulta prévia à população para saber se eles querem, mediante referendo, não, mediante plebiscito, não é referendo. Então, tem uma consulta prévia à população, mediante um plebiscito, as populações que estão envolvidas na fusão, na criação e na incorporação daquele município. Após divulgação dos estudos de viabilidade municipal, então, quando a gente vai criar um município, é preciso fazer um EVM. O que seria esse EVM? É um estudo para saber se realmente tem viabilidade de ser criado um município, se ele atende os requisitos, se tem uma escola, se tem posto, se tem hospital. Então, vai ser feito todo um estudo para saber se tem condição ou não de criar um município, ou fundir, ou incorporar outro município ou não, tá? Então, são 4 requisitos. Lei estadual cria, quem determina o período da criação é a lei complementar federal, é feita uma consulta prévia mediante plebiscito e é feito um estudo de viabilidade municipal. A questão está errada porque ela tem uma série de erros e com certeza isso pode estar caindo na sua prova, ok? Vamos prosseguindo aqui a 4ª questão que diz o seguinte: compete privativamente à União legislar sobre o direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho. E aí, pessoal? Será que seria privativo da União? Será que é uma competência dos estados? Será que isso é uma competência do município? O que é que vocês acham? Bom, legislar sobre o direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, realmente isso é competência da União. Quando eu digo competência privativa, não quer dizer que é exclusiva. Exclusivo é diferente de privativo, certo? Quando eu digo que é privativo da União, é porque, na verdade, isso pode ser o quê? Descentralizado e delegado para os estados na forma de uma lei. Então, há possibilidade de delegação aos estados. Se ele falasse que era competência exclusiva, aí estaria errado. Professor, tem uma quantidade mínima de habitantes? Antônio Júnior Araújo. Vamos lá, deixa eu explicar uma coisa para você. Quando, geralmente, os editais, eles cobram o seguinte: Constituição Federal, o tópico, ele não pode cobrar nenhuma informação que esteja fora do que ele cobrou no edital. Se num estudo de viabilidade municipal, se uma lei tal prevê que há uma quantidade mínima de municípios, beleza. Porém, na Constituição não tem essa previsão. Tem quantidade mínima de habitantes para a quantidade de vereadores, certo? E outras coisas. Então, vamos se atentar somente ao que está previsto na Constituição. Tudo bem? Então, vamos lá. Compete ao município e ao Estado
legislar sobre trânsito e transporte. Você está fazendo um concurso para a Autarquia Municipal de Trânsito. Por isso que quando eu falei no início aqui que a gente ia focar em temas de organização administrativa, temas focados dentro das competências municipais. Por quê? Você está fazendo prova para o município. E a banca ímpar, né? O IMPA RH, ela é uma banca que eu percebi que cobra muito as competências do concurso que ela está fazendo, ela é mais direcionada a, por exemplo, se ela está fazendo um concurso municipal, ela direciona mais para o âmbito municipal, certo? Fabrício Vidal, como se baseia o EVM? Bom, deixa eu te falar, como eu falei para o Antônio Júnior, o EVM, o EVM, você só tem que saber que tem que existir um EVM para o seu concurso. Adentrar um pouco mais a fundo é perder tempo na hora da resolução de questão e do tema que eu estou passando para vocês, certo? Então, assim, é aspecto econômico, social, cultural ou estrutural, fica com a lei lá, se tiver essa lei, que traz os requisitos mínimos. Se o edital cobrar a lei, a gente estuda a lei, porém o edital só cobrou conhecimentos mínimos de organização administrativa. Então não venham muito ao caso aqui na hora da questão a gente comentar sobre esse tema, tá? Acredito que não vai cair na sua prova, cobrando aspecto econômico, social, cultural, de jeito nenhum, tá bom? Vamos lá. Legislar sobre trânsito e transporte não é competência do município nem do estado. Isso aqui é competência privativa da União. Imagina, professor, compete ao município legislar sobre trânsito e transporte? O município não pode legislar sobre trânsito e transporte. Isso compete privativamente à União. Tá certo? À União. Item errado. Vamos prosseguindo aqui. É competência comum da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito. E agora? Olha aí como tem tudo a ver com o tema direito constitucional focado no seu concurso para a MC da banca IMPAR. Do IMPA RH, né? E aí, o que vocês acham? É competência comum da União, dos estados, do DF, dos municípios? Estabelecer e implantar a política de educação para a segurança do trânsito? Realmente é uma competência comum. É criado a política de educação para o trânsito, porém quem vai colocar em prática é quem? Todos os entes, tanto a União, quanto os estados, quanto o DF. Então, implantar e estabelecer essa política de educação para a segurança do trânsito é competência comum dos entes federativos. Tá bom? Sétima questão. Compete à União, aos estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre o direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico. Certo ou errado? Coloca aí no chat. Quem está assistindo a aula? Dá um tempinho para vocês resolverem. O que é que vocês acham? Compete à União, aos estados, ao Distrito Federal, legislar concorrentemente sobre o direito tributário. Professor, o que é legislar concorrentemente? É porque tanto a União quanto o Estado ele pode legislar, criar leis sobre o assunto de direito tributário, direito financeiro, direito penitenciário, o econômico e urbanístico. Quando eu falo concorrente é porque é o seguinte, a União se limita a estabelecer as normas gerais e o Estado, ele complementa, certo? Caso a União não faça aquela lei, o Estado ele pode tomar iniciativa e começar a criar aquela lei. Posteriormente, a União pode dizer assim, olha, Estado, eu não fiz, mas você fez, mas agora eu vou sentar agora e criar uma lei. Aí, pega-se a lei que a União fez e a lei que o Estado fez, você faz o comparativo. A lei do Estado, os tópicos que tiver na lei do Estado, que forem contrários contra a lei da União, esses tópicos, somente os tópicos que forem contrários, eles serão suprimidos e serão retirados. Tá bom? Então vamos lá. Compete à União e aos Estados e ao Distrito Federal
Legislar concorrentemente sobre direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico. Item correto. Cuidado que ele pode dizer que isso seria uma competência do município, e não é. Bora aqui na oitava questão. Vamos lá. No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais. Foi o que eu falei, no âmbito da União, realmente, ela fica limitada a estabelecer as normas gerais, item corretíssimo, tá? Vamos lá. A competência da União para legislar sobre as normas gerais exclui a competência suplementar dos estados. Certo ou errado? A competência da União para legislar sobre as normas gerais exclui a competência suplementar dos estados. O que vocês acham? Errado. Errado. Na verdade, a competência da União para legislar sobre normas gerais, ela não exclui, ela não exclui a competência suplementar dos estados, tá bom? 10ª questão. Grande abraço para o Denis. Denis Clay Braga. Vamos lá, pessoal. Questão 10 diz o seguinte: inexistindo lei federal sobre normas gerais, os estados exercerão a competência legislativa plena para atender às suas peculiaridades. Certo ou errado? Se não existe lei federal, os estados podem exercer a competência plena para atender às suas peculiaridades. Correto. 11. A superveniência de uma lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual totalmente. Errado, ela só vai suspender no que for contrário. Tá bom? Então é isso. A superveniência de uma lei federal suspende a eficácia da lei estadual somente no que for contrário e não totalmente. Tá bom? Então, esse item também está errado. Vamos prosseguindo, questão de número 12. É competente o município para fixar o horário de funcionamento de estabelecimento comercial. Certo ou errado? Isso aqui é uma súmula, tá certo? Do STF. E ela é clara. É competente o município para fixar o horário de funcionamento dos comércios? Correto. O município tem competência para fixar o horário do funcionamento de estabelecimento comercial. Questão 13. A fixação do horário bancário para o atendimento do público, ele é competência do município. Certo ou errado? Errado. Fixação do horário bancário para atendimento ao público, isso é competência da União, tá? Tá errado. É competência da União. Agora, o horário de funcionamento do estabelecimento comercial, aí sim, fica com o município. Agora, horário bancário para atendimento ao público é competência da União. Cabe aos municípios explorar diretamente ou mediante concessão os serviços locais de gás canalizado, na forma da lei. Vedada, lembrando que essa palavrinha, ó, vedada, é a mesma coisa que defeso e proibido. Certo? O Naldo está perguntando se tem curso para a Polícia Penal do Ceará. Naldo, tá vendo esse número de telefone que colocaram aí no chat, ó? Clica nele e manda uma mensagem. Você vai encontrar o melhor curso da Polícia Penal do Ceará de todos os tempos. Inclusive, eu corrijo até a sua discursiva, tá? Hoje mesmo, no curso da Polícia Penal, eu vou estar corrigindo 3 questões de discursiva que eu passei ontem para a turma. Tá bom? Vamos lá. Então,
Cabe aos municípios explorar diretamente ou mediante concessão os serviços locais de gás canalizado? Será? Não. Não é aos municípios, sim ao Estado. O Estado é que explora diretamente mediante de concessão. Lá no direito administrativo nós temos concessão, autorização e permissão, né, para exploração de serviços que o Estado não consegue fazer diretamente. Então, os locais de gás canalizado fica com o Estado. Agora, por exemplo, professor, é permitido ou não é editar medida provisória para regulamentar essa questão do gás canalizado? Não. Realmente é vedado a edição de medida provisória para regulamentação sobre esse tema do gás canalizado. Errado. Na 15ª. Os municípios poderão, mediante lei complementar, instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes, para integrar a organização, planejamento e a execução das funções públicas de interesse comum. Será que, mediante a lei complementar, os municípios podem criar regiões metropolitanas? Por exemplo, Fortaleza pode criar a região metropolitana ali do Maracanaú? Não. Não é o município, tá, pessoal? Isso aqui é competência do Estado. Tá bom? Errado. Aí já é competência do Estado. Beleza, meus amigos? Então, ó, resolvemos até agora em torno de 20 questões, aliás, 15 questões, beleza? E aí eu queria saber se vocês estão gostando da aula. Tranquilo? A aula está excelente? Vamos lá. Questão número 16. As terras públicas sem destinação pelo poder público e que em nenhum momento integraram o patrimônio de um particular, não compreendidas entre as da União, são bens do município. Quais são as terras públicas sem destinação pelo poder público, que não é e não é patrimônio de particular? É uma terra que ela não tem destinação e ela não está compreendida entre as terras da União. Então é de quem? Se não é da União, é de quem? Isso aqui é as famosas terras devolutas, tá? Terras devolutas. São essas terras sem destinação, que em nenhum momento integram um patrimônio de um particular, não é da União. Se não é da União, só pode ser do Estado, não do município. Ok? Errado. Questão 17. O município reger-se-á por lei orgânica, votada em 2 turnos, com interstício mínimo de 10 dias, e aprovada por 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Pessoal, o município ele não tem a Constituição, mas ele tem a lei orgânica. Ela é votada realmente em 2 turnos, para criar um interstício mínimo entre uma votação e outra, 10 dias, e lógico, a aprovação ela tem que ser por 2/3 dos membros da Câmara Municipal, item corretíssimo, tá? Vamos prosseguindo aqui. O município de Fortaleza possui aproximadamente quase 3 milhões de habitantes. Nesse caso, para a composição das câmaras municipais, será observado o limite máximo de 43 vereadores nos municípios de mais de 2 milhões e 400 mil habitantes e até 3 milhões de habitantes. Certo ou errado, pessoal? Quando você vai lá na Constituição, você já deve ter estudado esse assunto, que eu acredito que você estudou, né? Já estamos fazendo reta final para a MC. Eu espero que vocês tenham estudado isso daqui. Porque se for para a prova e vir um negocinho desse, a prova sempre de Fortaleza, ele pode brincar com as competências. Então, se o município de Fortaleza tem aproximadamente quase 3 milhões de habitantes, então a quantidade de vereadores, ela depende da quantidade de habitantes. Quantidade mínima que eu tenho são 9 e a máxima 51. Mas Fortaleza tem quase 3 milhões. Então, entre o número de 2 milhões e 400 e até 3 milhões de habitantes, né,
eu tenho 43 vereadores. Por que que não poderia cair uma questãozinha dessa? Ela pode vir surpreendendo vocês. Está lá nas competências dentro da organização administrativa, política administrativa do Estado. Tá bom? Então, vamos lá. Item correto. 43. São invioláveis as opiniões, palavras e votos do vereador no exercício do mandato em todo o território brasileiro. Errado. O vereador só é inviolável a opinião, palavra e voto dele na circunscrição do município. Na circunscrição do município. Certo? Tá errado. Não é em todo o território brasileiro. Vamos prosseguindo aqui. Pessoal, antes da gente prosseguir na aula, eu percebo que muita gente, às vezes, na aula, que não coloca o like aí nesse vídeo. Então, deixa o like no vídeo, para que nós possamos fazer mais aulas. A quantidade de aulas que eu faço aqui depende da quantidade de likes que você deixar nesse vídeo. Aproveita, não segue o nosso canal ainda? Aperta o botãozinho seguir, ativa o sininho para você receber as notificações, tá bom? Então é isso aí. Quem não adquiriu o curso de reto final da MC ainda, ó, tá aqui, ó, valor de R$ 289 à vista, pode parcelar até 12 vezes no cartão, fica R$ 28 para você pagar mensal, tá? Parcela até em 12 vezes. Como é que eu faço? Aponta aqui a câmera do celular no QR Code para você adquirir o curso, tá bom? Professor, eu quero uma apostila de trânsito, eu sei que são 18 questões no concurso da MC de CTB. O professor Muniz elaborou uma apostila exclusiva para os alunos, tanto de CTB quanto de resoluções do CONTRAN. Ninguém estuda a resolução do CONTRAN separado do CTB, tá? Então é muito difícil alguém que dê essa matéria para vocês. Eu já fiz a apostila, comentei, sublinhei, coloquei os esqueminhos, os mapas mentais, ó. Comentei todo o CTB e todas as resoluções cobradas no edital. Inclusive com figurinhas para facilitar o entendimento de vocês, tá? Por exemplo, essa resolução aqui dos assentos aqui para crianças, né? A resolução aqui da questão das motonetas, das motocicletas, tudo tem dentro do curso, certo? Então essa apostila é exclusiva para quem é aluno. Vamos lá. Continuando, questão número 20. O julgamento do prefeito é realizado perante o Tribunal de Justiça. Item correto. O julgamento do prefeito é realizado perante o Tribunal de Justiça. Tá certo, pessoal? Tá correto. Tá bom? É isso mesmo. O prefeito é julgado perante o Tribunal de Justiça. 21. A Câmara Municipal não gastará mais de 70% de sua receita, da sua receita, com folha de pagamento, incluído o gasto com subsídio dos seus vereadores, correto? Então, se eu tenho um poder legislativo com a Câmara Municipal, será que pode ser gasto mais de 70% da receita com folha de pagamento? Não, não pode. Tá? Incluído o gasto com subsídio dos seus vereadores? Inclusive, o gasto com os vereadores também é incluído nesses 70%, que não pode gastar mais do que isso aí. 22. Compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local e criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual. Compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local e criar, organizar e suprimir distritos, observados a legislação estadual. Corretíssimo. Tem uma questão da banca ímpar RH, que eu chamo, né? Ímpar RH, que ela cobrou justamente isso daqui, ó. Compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local. Certo. Interesse local é do município. Suprimir ou criar um distrito deserto, lá em Itapoca, por exemplo, é competência do município, lógico, observando sempre as leis estaduais. Professor, como é que o senhor fez isso? Essa questão 22, ela foi da banca ímpar, eu peguei, alterei ela, modifiquei e trouxe para o certo e errado, porque o importante é você entender
o objeto, a palavra-chave desse assunto para que você não erre na prova. Professor, mas é para trazer questão ABCDE. Não vou. Vou demorar mais, tá certo? Prefiro as questões certo e errado, porque você aprende a julgar os itens. E aí, com certeza, quando você for resolver, você vai conseguir acertar essa questão. Tá bom? Então, tudo é uma estratégia que eu faço aqui. Vamos lá. Questão 23. Organizar e prestar diretamente ou sobre o regime de concessão ou permissão os serviços públicos de interesse local, salvo o de transporte coletivo que fica com o Estado. E aí? Ficou até mal formulada essa questão. Organizar e prestar diretamente ou sobre o regime de concessão ou permissão. Ah, ele está dizendo que isso aqui compete ao município. Deixa eu terminar de compete ao município prestar e organizar diretamente ou sobre regime de concessão ou permissão os serviços públicos de interesse local, certo? Salvo o de transporte coletivo que fica com o Estado. Errado. Inclusive, os serviços de transporte coletivo, eles também competem ao município, tá? Item errado. Show de bola? Então, transporte coletivo, a, a prestação de serviços sobre regime de concessão, permissão de serviços públicos de interesse local do município, aí fica com o município, logicamente. Inclusive a questão do transporte público. Vamos prosseguir na questão de número 24, 25, 26 e 27. Se cair algo no seu concurso sobre esse assunto, vai ser dessas questões que eu estou passando para vocês. Então, quando esse vídeo ficar salvo, tá? Dependendo da quantidade de likes, você pega e faz o quê? Assiste ele na velocidade 1.5. Vamos lá. Questão número 24, 25, 26 e 27. Vamos lá. A fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, realmente. O Legislativo fiscaliza o Poder Executivo. Mediante controle externo, certo? E pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei, tá certo? Correto. Quando a gente fala em fiscalizar o município, é o Poder Legislativo que vai fiscalizar externamente e internamente, por meio da autotutela, né, capacidade de revogar, anular os próprios atos, ou controlar o sistema de controle interno, né, dentro do Poder Executivo, também faz esse controle. Então, tem tanto o Poder Legislativo, na parte de controle externo, no controle interno nós temos órgãos dentro do Poder Executivo Municipal que vão fazer essa fiscalização. 24, letra C. 25. O controle externo. Quem faz o controle externo? Vamos lá. O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos tribunais de contas dos estados, do TCE, e do município, caso tenha, né? Onde houver. Tá certo? É isso daí. Então, quando a fiscalização é externa, vem quem? A Câmara Municipal, com auxílio dos tribunais de contas do estado, ou os municípios que possuem tribunal de contas de município, né? Os que têm, por exemplo, São Paulo, sei que tem, eles ajudam nessa fiscalização, tá bom? Item correto. Professor, pode ou não pode criar novos tribunais de contas municipais? Não. A Constituição ela proíbe a criação de tribunais de contas municipais. Vamos lá. As contas dos municípios ficarão durante 60 dias anualmente à disposição de qualquer contribuinte para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade. E aí, pessoal, tá certo? Quanto tempo as contas do município elas vão ficar disponíveis? Todo ano, durante 60 dias. Tudo bem? Correto. 27. É vedada a criação de tribunais de contas, conselhos ou órgãos de contas municipais. Também questão correta.
Realmente é proibido criar tribunais, conselhos ou órgãos de contas municipais, tá bom? Deixa o like no vídeo, quem chega agora, e aperta o sininho, segue o canal para você receber as notificações quando as nossas aulas estiverem acontecendo ao vivo no YouTube. Vamos à questão 28. 28, 29 e a 30. O Estado não intervirá em seus municípios, nem a União nos municípios localizados em território federal. A regra é que o Estado não interfere no município e que a União ela não vai interferir no município. Essa é a regra, tá? Tem exceções? Tem. Vamos ver essa questão aqui, 28. O Estado intervirá em seus municípios e nem a União nos municípios localizados no território federal, exceto quando deixar de ser paga sem motivo de força maior por 2 anos consecutivos a dívida fundada. Correto. Se deixar de ser pago essa dívida, realmente, sem algum motivo de força maior, por 2 anos, certo? Então, nesse caso, poderá sim o Estado intervir no seu município, mas a regra é que ele não intervém, tá? Vamos na 29. O Estado não intervirá em seus municípios, nem a União dos municípios localizados em território federal, exceto quando não forem prestadas contas devidas na forma da lei e não tiver sido aplicado o mínimo exigido da Receita Municipal na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços de saúde, ou seja, se eles deixarem de empregar o dinheiro na saúde e na educação, né, sem motivo, ou então sem e não empregar o mínimo exigido, vai haver uma possibilidade de intervenção, por exemplo, do Estado naquele município. Professor, mas se o município deixa de prestar contas, as contas que eles têm que prestar, também é um critério para haver intervenção, tá bom? Vamos prosseguindo. Questão correta. Questão 30. A decretação de intervenção no município dependerá no caso de desobediência a uma ordem ou decisão judiciária. Vamos supor que o município, ele desobedeceu uma ordem judiciária. Bom, pode ser decretado intervenção no município? Pode. Essa decretação, essa intervenção no município, ela, ela vai depender, no caso de desobediência às decisões judiciárias, tem que haver o quê? Uma requisição do STF, né, do STJ ou do Tribunal Superior Eleitoral para que ocorra essa decretação de intervenção. Então, o item correto, realmente, porque o item fala, ó, depende de requisição do STF ou do STJ ou do Tribunal Superior Eleitoral. Então, depende dessa requisição para que ocorra a intervenção em caso de desobediência a ordens ou decisões judiciárias, tá? Pessoal, gostaram da aula? Vamos lá. Quem não adquiriu o curso da MC ainda, tá aqui a nossa plataforma, tá aqui nosso curso de CTB, ó, para vocês. Tem o curso de Direito Constitucional também, tá? Com os outros professores. Tá bom? Eu estou revisando agora a fase de apostas de questões de reta final. Quem quiser adquirir, tá aqui o QR Code, tá bom? E garanta sua aprovação na MC. Garanta a sua aprovação na Autarquia Municipal de Trânsito para você assistir às aulas conforme eu estou passando agora, que a gente acabou de resolver essas questões com vocês, tá? Então tá aqui, plataforma bonitinha para você. Se quiser adquirir, estamos aqui no plantão de vendas agora. Só apontar QR Code. As inscrições foram prorrogadas até o dia 22 de outubro. Então, deixa esse like. Mais uma vez, nessa aula, segue, compartilha e ativa o sininho no canal, beleza? Meus amigos, gostaram da nossa aula? Professor Muniz. E não deixa de adquirir o curso da Autarquia Municipal de Trânsito, beleza? Organização administrativa do Estado, todas as apostas feitas. Estudem essa aula mais uma vez. Grande abraço para vocês. Até mais.